leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas leituras finalizadas em setembro e outubro. Pois é, pessoal, por probleminhas aí técnicos, não consegui postar o vídeo de leituras finalizadas de setembro assim logo, então vou trazer aqui tudo junto, um compiladão das minhas leituras. Em setembro, eu finalizei a leitura de 6 livros. O primeiro foi Tentada, da série House of Night. Esse daqui ficou com uma classificação de 4 estrelas. Eu tô gostando muito de elementos novos que as autoras estão trazendo para a série. Tô gostando de acompanhar essa evolução, então esse daqui ficou com uma classificação de 4 estrelas. O próximo foi O Cavaleiro e a Mariposa, da Rachel Gilliam. Esse daqui, ele ficou com uma classificação de 3 estrelas, mas assim, um 3 estrelas bem sofrido. Eu realmente não consigo me identificar, eu não consigo gostar da escrita da Rachel Gilliam. Eu acho que ela tem ideias super boas, super diferentes das fantasias que a gente está acostumado, mas falta desenvolvimento. São muitos elementos que não são desenvolvidos. Então, realmente eu acho que fica pecando, fica faltando esse desenvolvimento de personagem, de mundo. Então, ficou nessa classificação de 3 estrelas. A próxima leitura, pelo contrário, foi uma leitura que eu gostei bastante, que eu fui surpreendida, que foi Aliança Celestial. Esse daqui ficou numa classificação de 5 estrelas e eu super indico esse livro para vocês. É uma fantasia, ele traz um pouco daquela mesmice que a gente já conhece de elfos feéricos, mas ele tem umas reviravoltas que deixa o leitor com aquele gostinho de eu quero mais, eu quero saber para onde essa história tá indo. Então ele me conquistou e ficou numa classificação de 5 estrelas. O próximo foi O Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Esse daqui, eu juro pra vocês que já passou um tempo, mas mesmo assim eu não consigo chegar assim num veredito final. Esse livro, ele me enganou em alguns momentos, porque não achei que a gente tava falando de vampiro, depois a gente tava falando de vampiro, mas eu achei que era eu achei que ia ser, tipo, um suspense desse gênero, tipo, realmente foi uma mistura, assim, de sentimentos durante essa leitura. Até o momento ele tá numa classificação de 4 estrelas. Gostaria que mais pessoas fizessem essa leitura pra gente conseguir ter mais discussões sobre esse livro para ver o entendimento de mais pessoas. O próximo livro foi Como Arruinar um Casamento. Esse daqui foi um 4 estrelas, mas assim, com um pezinho no 5 estrelas. Eu gostei muito dessa leitura. É uma leitura leve, é uma leitura que te tira risadas sinceras, porque a gente não tá esperando aqueles personagens. Tem algumas falas que eles têm aqui nesse livro. Ficou com quase 5, porque eu queria que no final do livro a autora tivesse desenvolvido assim um pouquinho mais, mostrando só um pouquinho mais do que tinha acontecido depois da cena final ali. Então foi isso que faltou um pouquinho, mas gente, eu indico muito essa leitura aqui para vocês. Leiam Como Arruinar um Casamento, vocês não vão se decepcionar. E a minha última leitura de setembro foi Powerful, da série Powerless. Eu ganhei o livro Reckless, eu queria ler ele, mas eu não sabia se ia impactar eu não ter lido Powerful antes, então eu fiz uma leitura rapidinho no Kindle. E, gente, esse livro, assim, ele me destruiu, ele é bem triste. Ele conta acontecimentos que a gente já viu no primeiro livro, em Powerless, mas na perspectiva de outros personagens. Então a gente acaba pegando detalhes que não tinham
no primeiro livro. E assim, são detalhes que destroem o coração assim dos leitores. E ele ficou numa classificação de 4 estrelas. Agora, vamos passar para as minhas leituras finalizadas no mês de outubro. Bora lá! No mês de outubro, eu fiz a leitura de 5 livros. Continuando a série, o primeiro livro foi Reckless. Esse daqui também ficou numa classificação de 4 estrelas. Ele não é tão triste como Powerless, mas a gente fica na ansiedade de saber o que a autora vai fazer com esses personagens. Tô gostando muito de acompanhar essa série, então esse daqui ficou numa classificação de 4 estrelas. A minha próxima leitura finalizada foi Match Mortal. Esse daqui é um suspense que a gente também dá umas risadas, porque a personagem, ela se mete numas confusões assim, ela tem boa vontade, mas ela acaba se metendo numas confusões e piorando assim o lado dela na história. Ficou com uma classificação de 4 estrelas. Eu também não vejo muitas pessoas lendo e falando desse livro, e eu acho que merecia mais leitores conhecer e se divertir e ficar ansioso com essa história aqui. Ficou numa classificação de 4 estrelas e eu super indico para vocês. A minha terceira leitura foi Maxton Hall 3, Salve-nos. Esse daqui, ele ficou numa classificação de 3 estrelas. Até a metade do livro eu tava gostando, mas nos acontecimentos finais, que eram acontecimentos super importantes para a história, super importantes para os personagens principais, a autora começou a correr muito na história. Ela começou a correr muito. Coisas importantes que precisavam de mais, assim, desenvolvimento, a gente não teve e por isso ficou numa classificação de 3 estrelas. Minha quarta leitura finalizada em outubro foi uma bomba, que foi Alchemized. Já tem vídeo aqui falando sobre esse livro para vocês e para mim, chegando assim numa decisão depois de refletir, a classificação dele foi 1 estrela. Eu não indico, eu não gostei e acho realmente que é um livro desnecessário. E a minha última leitura finalizada no mês de outubro foi o livro Mentiras Inofensivas, da Jennifer Lynn Barnes. Esse daqui, gente, ele foi um pouco de decepçãozinha, assim, porque eu gosto muito dessa autora, eu gosto muito dos livros dela, só que esse daqui, eu acho que ele faltou o que tem, assim, nos outros livros. Os outros livros, eles sempre têm um mistério que vai deixando o leitor preso, assim, a gente vai engolindo o livro por causa desse mistério, da resolução dessas questões. E esse daqui, ele não me trazia nada assim que me prendia muito, sabe? A gente acompanhava a personagem principal e era um pouco de mesmice, assim, dos acontecimentos. E não tinha esse mistério que me prendia, que fazia eu engolir o livro. Tanto é que eu demorei bastante para finalizar esse livro aqui. E ele nem é um livro, assim, muito grande. Ele tem 300 e poucas páginas. Então, ele ficou numa classificação de 3 estrelas. E essas foram as minhas leituras finalizadas no mês de setembro e outubro. O que vocês acharam? Vocês concordam com as minhas avaliações? Comentem aí, vamos conversar sobre isso e comentem também quais livros vocês finalizaram. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, acionar o sininho e se inscrever no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e foi isso por hoje. Um beijo e boa leitura!